Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Querido povo de Deus, homilia diária, terça-feira, 7ª semana do tempo comum. Evangelho de São Marcos, capítulo 9, versos 30 a 37. De certo ponto de vista, as leituras de hoje são extremamente pedagógicas e catequéticas. A primeira leitura, extraída do livro do Eclesiástico, traz uma espécie de lista de sentenças muito louvável, que ao olharmos atentamente, vamos perceber o quanto é verdade cada uma dessas máximas pronunciadas naquela ocasião. Embora seja um livro rejeitado pela Bíblia protestante, ele traz em seu núcleo as exortações de Moisés, que aliás sempre foram inspiradas por Deus. Moisés sempre falava com Deus no monte ou na tenda. Resumidamente, o livro do Eclesiástico, conta-se que no século II a.C., a região da Palestina foi tomada pelos Ptolomeus, do Egito, e depois pelos Seleucidas, da região da Síria. Estes últimos queriam unificar a cultura seleucida e por isso impunham suas leis aos povos que eram conquistados por eles. Notem bem que o objetivo era destruir a identidade dos povos conquistados, e neste caso, os judeus daquele período. É neste contexto que nasce o livro do Eclesiástico. Por isso você percebe várias orientações enviadas ao povo judeu naquele contexto. De fato, o caminho da fidelidade religiosa é desafiador. Sem dúvida que, ao se tornar cristão, o fiel deve tomar consciência de que a sua identidade religiosa jamais deveria ser trocada por outra identidade qualquer. E mesmo que fosse preciso enfrentar ou combater tipos de adversários civis, religiosos, enfim, a partir da fé professada, ninguém deveria abandonar a fé cristã. A primeira leitura acena ao fato de que o fiel deve aprender a provar a sua fidelidade como o ouro é provado no fogo. Já imaginou isso? O ouro atinge a sua fusão de purificação entre 1150 a 1200 graus Celsius. Uma temperatura elevadíssima. Vamos lá. Analogicamente, é sugerido refletir que o autor do livro do Eclesiástico está instruindo que a verdadeira fé que se professa deve ser muito bem purificada, purificada assim como o ouro é purificado, na altíssima temperatura. Purificar do que, alguém poderia perguntar? Ora, se Deus precisou enviar o seu Filho unigênito até nós para nos salvar, é fácil de compreender. É porque estávamos fazendo praticamente tudo errado. Então devemos aprender a purgar a fé cristã que professamos, a fim de que sejamos bons e autênticos cristãos. Notem que no Evangelho, Jesus ensina algo desta grandeza aos seus discípulos, pois Jesus começa a revelar aos seus o mistério da sua cruz, a qual será o caminho de salvação para todos aqueles que desejam viver na eternidade com Jesus. Por certo, a cruz é um caminho de provas. Basta pensar, por exemplo, nos cravos ou na dor de ser uma pessoa suspensa e ficar pregado na cruz. Isto sem contar os ultrajes que antecedem a crucificação. Notavelmente, a fé professada em Jesus Cristo deve ser sempre provada como se purifica o ouro. Mesmo assim, é preciso crescer espiritualmente para compreender cada detalhe da missão de Jesus. Nos parece que naquela ocasião, os discípulos de Jesus ainda não estão totalmente maturados. Na prática,
Eles irão entender a missão de Jesus com clareza somente a partir do Pentecostes, como lemos em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Mas, neste contexto agora, antes de finalizar a missão de Cristo, mesmo andando ao lado de Jesus, os discípulos ainda são pessoas incipientes na fé. Vamos lá. Você saberia dizer qual é o grau de maturidade da fé cristã que você professa? Se fosse preciso, hoje, você morreria por Jesus? Reflita seriamente. No caso dos discípulos, além deles serem jovens na fé, eles ainda querem disputar a primazia entre eles. E ainda estão pensando nos bens terrenos desta vida. Que coisa horrorosa! Jesus revelando a eles a sua morte de cruz e eles, com toda a mesquinharia possível, estão preocupados com o poder temporal deste mundo. Mas o amor de Jesus tudo compreende e catequeticamente Jesus ensina como eles devem viver para se tornarem discípulos autênticos. Jesus ensina que os seus discípulos devem ser reconhecidos pela humildade e o dom do serviço. Quem quer ser o primeiro, seja o último de todos e aquele que serve a todos. Além disso, Jesus pede para que eles sejam puros e inocentes de coração, como uma criança. São Beda assinala que alguns discípulos naquela ocasião pensaram que no Monte Tabor Jesus disse algo a Pedro, Tiago e João, e por isso levantou-se a questão de ciúmes e disputa entre eles. Sapientíssimo, com o exemplo da criança, Jesus acautela-os em relação aos poderes temporais deste mundo. Vamos lá, como reza o Salmo de hoje, em todas as ocasiões, mesmo que seja nas provas, devemos confiar, fazer o bem, colocar no Senhor a nossa alegria e Ele dará o que mais anela os nossos corações. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo,